Oi pessoal! Sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos mergulhar em mais um capítulo na história da formação de um povo, a jornada de José, filho de Jacó. Prepare-se para uma trama cheia de reviravoltas, traições e redenção. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve e deixa o seu like para não perder nada. José era o 11º filho de Jacó e o primeiro de Raquel, sua amada esposa. Jacó demonstrava um favoritismo claro por José, presenteando-o com uma túnica de várias cores. Esse favoritismo alimentou a inveja dos outros irmãos. Além disso, José teve 2 sonhos proféticos. No primeiro, ele e seus irmãos estavam amarrando feixes de trigo, e os feixes dos irmãos se curvavam diante do dele. No segundo sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam para ele. Esses sonhos, além de indicar sua futura liderança, deixaram os irmãos ainda mais irritados. Os irmãos, com ciúmes e raiva, planejavam matar José, mas Rúben, o irmão mais velho, sugeriu que o colocassem na cova seca para depois resgatá-lo. Enquanto Rúben estava ausente, uma caravana de ismaelitas passou e os irmãos decidiram vender José como escravo. Eles mergulharam a túnica de José em sangue e a levaram a Jacó, que acreditou que seu filho tinha sido morto por um animal selvagem. Imagina o sofrimento de Jacó. No Egito, José foi vendido a Potifar, um oficial de Faraó e capitão da guarda. José rapidamente ganhou a confiança de Potifar e foi promovido, administrando sua casa. No entanto, a esposa de Potifar tentou seduzi-lo, e quando ele rejeitou suas investidas, ela o acusou falsamente de tentativa de estupro. Potifar, acreditando na acusação, colocou José na prisão. Na prisão, José continuou demonstrando suas habilidades ao interpretar os sonhos de 2 dos companheiros de cela, o copeiro e o padeiro do faraó. José previu corretamente que o copeiro seria reintegrado ao seu cargo e o padeiro seria executado. Essas previsões se concretizaram, mas o copeiro esqueceu de mencionar José a Faraó, o que deixou José na prisão por mais 2 anos. Eventualmente, Faraó teve sonhos perturbadores sobre 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras e 7 espigas saudáveis sendo consumidas por 7 espigas mirradas. Ninguém conseguiu interpretar esses sonhos, até que o copeiro lembrou-se de José. José foi chamado, interpretou os sonhos como uma previsão de 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome, e sugeriu um plano para armazenar grãos durante os anos de fartura. Faraó ficou impressionado e fez de José o 2º homem mais poderoso do Egito, responsável por gerenciar o armazenamento e distribuição de alimentos. Durante a fome, os irmãos de José foram ao Egito para comprar comida. Eles se encontraram com José, mas não o reconheceram. José os testou para ver se haviam mudado e eventualmente revelou sua identidade. Ele perdoou os irmãos e os convidou a se estabelecer no Egito. Jacó ficou incrédulo ao ouvir que seu filho José ainda estava vivo, mas ao ver as carruagens tomou ânimo e desejou vê-lo antes da sua morte. A família de Jacó se mudou para a terra de Gósen, onde foram bem recebidos e prosperaram. Todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres de seus filhos, totalizaram 66 pessoas. A formação do povo estava tomando forma, após longos anos em que Deus tinha feito a promessa a Abraão. Sua descendência estava enfim se tornando grandes tribos. Essa história demonstra que Deus estava no controle da vida de José, mesmo quando as coisas pareciam que não, e que tudo o que ele passou foi com um propósito: preservar a vida do seu povo e de todos aqueles povos atingidos pela grande seca. E assim terminamos mais um capítulo, na história da formação de um povo.